Bom dia, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Gente, hoje o negócio é Nibiru sem medo, né? Eu vou trazer algumas notícias para vocês aqui que talvez acalmem um pouco o coraçãozinho preocupado dos queridos frequentadores e amigos do canal Academia Olímpia, né? Então, gente, assim, realmente eu não acredito que exista razão para ter medo. Eu acredito que o que vem por aí é positivo, como diziam os maias, não é o fim do mundo, é o início de uma nova era de Aquários, meu signo, né? Então, gente, assim, ó, eu quero agradecer enormemente o pessoal que tem falado bastante de Nibiru, né? Então, quero agradecer o Carlos Bispo, do Plutarco lá, né? O outro do canal Nós e o Universo, o Tom, né? O gurizão lá do Verdade Mundial, acho que é o nome dele lá, né? Do canal do Tom. Pessoal aí se buscando informação para trazer pra galera, aí show de bola, né? E nós no nosso canal aqui também tentando, né, juntar todas as informações, um pouquinho do que cada um fala e tal, com as informações que nós próprios, que a gente obtém através de outras fontes também, a gente vai juntando tudo isso e vai tendo uma visão a respeito do que está acontecendo, né? Então, Nibiru existe, ok? Então há uma controvérsia se realmente é o planeta onde mora os Anunnaki, ou se é só uma embarcação, enfim, existe algo gigantesco, maior que o planeta Terra, dando que volta e meia, segundo os textos Anunnaki, né, passariam aqui dentro do nosso sistema solar, né, aqui onde nós estamos localizados, os nossos 9 planetas tradicionais aqui, né, 9 no tempo de Plutão agora, enfim, né, gente. Então esse planeta Nibiru, segundo o Zecharia Sitchin, né, ele existe, mas parece que a farsa de Nibiru em relação ao Zecharia Sitchin é a maneira como ele coloca a história dos Anunnaki, já foi abordado um vídeo aqui falando sobre isso. Inclusive coloquei um vídeo aqui, né, mostrando o depoimento de uma menina entrevistada pelo David Icke, e o nome dessa menina é Arizona Wilder, não sei como é que se pronuncia direito sobre o nome dela, mas ela diz que ela viu, né, antes do Zecharia ficar famoso por causa dos livros, ela viu ele nos rituais e ele era um dos que se transformava em reptiliano, ou legal, ele mudava o shape, mudava a sua forma. Então, segundo ela, né, o Zecharia Sitchin é um reptiliano legítimo. Então aí fica evidente a questão do interesse dele de manipular a informação de acordo com o interesse dos Anunnakis, no caso, os Anunnakis, digamos assim, ruins, dentro do nosso conceito de bem e mal, né, que são os escravagistas, ok, pessoal? Então, passando por isso aí, a gente chega na questão também do Bob Jean, né? Então o Bob Jean é outro cara que também fala de Zecharia Sitchin, também fala de Nibiru. Ele diz, só que o Bob Jean, ele é um cara que ele tem contato com a 4D, porque ele é um desses soldados psíquicos, aqui a gente pode chamar como médiums, né? E nos Estados Unidos eles começaram aqui no Brasil, quando as pessoas começam a se descobrir médiums, geralmente eles vão trabalhar num centro espírita para ser útil lá de alguma forma, ou para se auto-aprimorarem na questão, se educarem na questão espiritual. Nos Estados Unidos, quando eles começaram a descobrir a questão da mediunidade, o exército foi lá e começou a recrutar os médiums para usar militarmente, e chamam eles de soldados psíquicos, né? Imaginando que alguém que consegue, um soldado que consegue ver a 4ª dimensão sempre vai ser superior a um soldado que só consegue enxergar a 3ª dimensão, e isso é óbvio. O problema é que esses soldados, né, que enxergam a 4ª dimensão, existe uma condição, pelo que a gente está percebendo no universo, que de certa forma não é assim permitido a qualquer um enxergar a 4ª dimensão. E aqueles que começam a ter acesso a essa 4ª dimensão e não sabem como lidar com isso, ou lidam para o lado errado da coisa, trabalham para o lado escuro da energia negativa, né? Em tese, o que o relato é que às vezes as pessoas acabam perdendo esses poderes psíquicos, né? Então eu acho que essa é uma inteligente atitude também
daqueles que nos fizeram, de certa forma, né? Não esses que intervieram na nossa evolução para nos tornar escravos, mas aqueles que nos criaram como essência para que fôssemos livres um dia. Aí é outro assunto, tá? Mas enfim, então é essa a treta que tem, a gente poderia dizer que é a guerra pelas almas entre aqueles que nos querem ver livre e aqueles que querem nos manter escravos, não é nos escravizar. Gente, nós temos que acordar para a questão que não tem ninguém vindo nos escravizar. O que existe aí é uma grande guerra entre alguns grupos que querem nos manter escravo. Entendeu? E um outro grupo externo que está vindo para nos libertar, que é essa escravidão que já nos assola desde que nós surgimos como raça humana nesse planeta. Então é umas questões, né, que a gente tem que ter um certo discernimento, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo tudo isso, ok? Então, gente, o que o Bob Jean diz sendo um soldado psíquico, e além disso ele tem contato com as pessoas, com os militares, por ele ser também um militar, são os colegas dele, que trabalharam dentro dessas bases diretamente com os extraterrestres. Então o que quer dizer isso? Que eles têm as informações oriundas da fonte mesmo, de quem é lá de fora. Então enquanto a gente fica aqui tentando imaginar o que acontece lá fora, tem gente que vem de lá e diz, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Entende? Então, o que o Bob Jean diz, né? Ele diz que Nibiru, os estragos de Nibiru, o grosso dos estragos de Nibiru só acontecerão aqui no nosso planeta e não antes de 2020. Essa é a perspectiva dele pelas informações que ele tem, né? Eu estou começando a acreditar muito forte nisso por causa que essa data de 2020, se nós for parar para pensar, ela está cercada com várias coisas. Por exemplo, primeira, isso seria 2020, é o ano seguinte, né? Ao ano que é de 2019, que é o ano que vem, no caso estamos em 2018 agora, que é onde o nosso querido Geraldo Lemos, né, lá da Data Limite, que convivia com o Chico Xavier, revelou que a partir de junho ou julho, não me lembro bem agora, de 2019, né, não existe mais, termina aquela moratória lá que começou em 69 quando o homem pisou na Lua. Terminam 50 anos, né? E agora então os extraterrestres que andam por aí, coisa e tal, eles não precisam mais se esconder. Até então, isso é uma lei, segundo consta nos relatos que os estudiosos dessa área têm falado para nós aí, que a diretriz número 1, que é a lei da não interferência. Até quando a gente vê o Star Trek lá, né, eles também têm discussões terríveis com o comandante da Enterprise e o filho do Capitão Kirk, que é essa nova geração aí do Star Trek, né, onde eles interferiram e eles não tinham direito de interferir porque quebram a lei, porque colocam em risco, enfim. Então isso é abordado até nos filmes, então é uma realidade, né, pessoal? A gente sabe que é uma realidade. E outra, a partir do ponto que a gente imagina que tem vida mais inteligente do que a gente aí fora, simplesmente pelo fato deles chegarem com facilidade até nós e nós até há pouco tempo nem saber que eles existiram, isso é um ponto factual incontestável, digamos assim. Então, gente, é lógico que eles têm uma organização melhor do que a gente, e muitos desses problemas sociais, econômicos e políticos que nós temos aqui já foram resolvidos há muito tempo por eles. Então eles têm as leis que são inteligentes, que funcionam, né? E essa diretriz número 1 seria uma dessas leis universais de não interferência. Essa lei termina, ou ela tem algumas... digamos assim, quando que tu pode quebrar as regras? Quando que são as exceções que tu pode, tipo assim, lei de não interferência, a não ser que, né? E aí tem algumas coisas lá que é onde poderia se quebrar essa lei. Então, colocar em risco o nosso planeta Terra, que faz parte de todo um sistema cósmico, seria um desses... a não ser que, ou seja, não podemos interferir na Terra a não ser que os próprios terráqueos ameacem destruir o planeta, o que seria uma grande catástrofe cósmica, e nós não poderíamos permitir isso, enfim, né? Então é o que acontece. Por exemplo, quando foi, né, lá em 45, quando foi estourado as bombas lá, detonadas as bombas de Hiroshima e Nagasaki, isso causou um problema aí, cosmicamente falando, muito grave, né? Então teve o Almirante Byrd, a história do Almirante Richard Byrd lá, né, Admiral Richard Byrd,
que o cara que sobrevoou o Polo Sul lá e tal, e encontrou o buraco, entrou na Terra Oca e lá foi advertido pela civilização dos verdadeiros ários que moram lá dentro. Inclusive tem até a suástica também lá nas naves deles, e foi dali que o Hitler tirou enfim, olha como a coisa vai divagando, né, pessoal? Só que lá pro Almirante Byrd já foi notificado o problema que nós estávamos causando para eles e o perigo da raça humana mexer com a energia atômica. Então ali começou todo o problema, tu entende? E como em 45 explodiram-se as bombas, o pessoal começou a ficar em alvoroço. Em 69 teve aquele teatrinho de que a gente chegou na Lua e na verdade aquilo foi só um teatro para esconder todo o programa espacial que acontecia. Então enquanto a gente achava que eram os V2, os propulsores do Wernher von Braun que estavam fazendo a história, o pessoal desde 54 já dominava a antigravidade. O Hitler já tinha disco voador, entendeu? Então tudo isso é balela, pessoal, aquela história toda de 69. Mas serviu de qualquer forma de marco, né, para a humanidade, até porque ali foi aonde a espiritualidade já começou a perceber que o pessoal da obscuro ali estava começando a usar essa tecnologia. E eu não tô falando do foguete V2 que levou o homem à Lua, entendeu? De novo, aquilo ali é uma balela, aquilo ali é uma historinha ridícula que eles fizeram para esconder a verdadeira tecnologia deles, né? Então tá. Mas em 69 estipulou-se 50 anos para que o homem, digamos assim, se ajustasse moralmente ao desenvolvimento tecnológico que nós estamos tendo. O que eu estou querendo dizer com isso? É que haja vista aí histórias de diversas civilizações, e agora a gente começa a receber canalizações de pessoas que falam sobre Atlantes, Lêmures e várias outras existências e civilizações até de fora do nosso planeta, porque Lemúria e Atlântida eram civilizações do nosso planeta, né? Enfim, gente, o que acontece? Quando o homem chega lá, em função de nós estar usando essa tecnologia erroneamente, né? E o que incomodou o pessoal lá não era o foguetinho V2 que nos fazia chegar da Terra para a Lua. Eles já sabiam, né, que nós estávamos dominando a tecnologia com disco voador, tudo. Haja vista até os Foo Fighters que tiveram que combater contra as naves do Hitler na Segunda Guerra. Também já fiz um programa sobre isso. Então, gente, a questão é que em função de nós começar a descobrir, ter tecnologia nuclear e agora a gente ter acesso à nave que a gente pode começar a viajar pelo universo, isso é um grande problema. Então o grande medo das pessoas que causou essa moratória da data limite, né, agora para 50 anos, não é por causa do V2, é por causa da tecnologia que a gente descobriu já naquela época lá, através das retroengenharias, do Bob Lazar, já falamos tudo sobre isso, né? Então ali nós nos tornamos muito perigoso. Por que eles teriam medo da gente? Claro, a questão da destruição do planeta, tudo bem, com as bombas atômicas, né? É sabido que o arsenal nuclear pode destruir 80 vezes o planeta, né? E isso é uma coisa absurda. Mas o grande problema deles também, além desse aqui, era o fato de nós poder nos deslocarmos livremente pelo universo. De novo, se nós estivéssemos presos ao V2 do Wernher von Braun, eles não teriam esse medo da gente. Então isso é mais uma comprovação de que o PES existe, de que a gente domina a tecnologia, digo, a gente humanos, né, dessa geração. Dominamos a tecnologia de viagem no espaço, teletransporte, isso há muito tempo, e é por isso que eles ficaram com medo, entendeu? Não por causa do V2 que levou o homem à Lua, e que eles continuam usando os foguetes de propulsão a combustível para jogar. Cara, isso é a maior patetagem que estão passando para nós aí. Então as pessoas voltam e meia, a NASA, isso, cara, gente, qualquer um que estudou um pouco mais não acredita em mais nada do que a NASA fala. Né? Os ufólogos que estão um pouco mais por dentro sabem que a NASA é uma piada. A NASA foi criada para desinformar. A NASA foi criada para a humanidade aqui achar que o que existe de mais avançado tecnologicamente está ali dentro. Enquanto isso, eles escondem os programas espaciais secretos. É óbvio, se não fossem secretos, não precisariam esconder. Desculpa a redundância.
mas os pés, né, é onde se tem realmente a tecnologia, aquela que desde 54 os americanos já tinham. E para entrar um pouquinho melhor da nossa cabeça quando eu falo em 54, se em 54 os americanos tiveram essa tecnologia por causa que eles adquiriram ela vinda do paperclip, que eram os nazistas, que depois da Segunda Guerra Mundial foram enviados aos Estados Unidos e uma outra parte foi para a Rússia, né? Inclusive o Wernher von Braun foi entre aquela divisão, foi a parte que foi para os Estados Unidos. O Wernher von Braun foi o grande comandante de toda a coisa, né? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Se em 54 eles dominaram a questão da antigravidade, é porque os alemão, de alguma forma ou outra, os que vieram do paperclip lá depois da guerra, eu acho que eles tiveram muita resistência em revelar o segredo, né? Porque, raciocinem comigo, pessoal, se em 45 termina a guerra e os alemães já dominam a tecnologia, haja vista aqui os discos voadores do Hitler, tá, pessoal? Então, assim, ó, em 1954 são 9 anos depois que termina a guerra. Então assim, ó, eu acredito que os alemães só revelaram essa, aí é um palpite meu diante do que eu tô vendo. Eu acredito que os alemães só revelaram essa tecnologia para os americanos mediante uma parceria, mediante um tipo de contrato, mediante alguma coisa ali, aonde eles, não, tá, nós temos uma tecnologia, mas então vamos se juntar, nós não vamos passar para vocês. Então a gente se junta e manda no mundo. E deve ter sido alguma coisa assim, né? Por causa que quando o Wernher von Braun foi morrer no seu leito de morte, ele próprio não concordava com o rumo que a coisa ia tomando. E talvez não concordasse com isso ainda quando ele pertencia às ordens, quando ele estava sob o jugo do Hitler. Talvez o Wernher von Braun não seja um grande vilão da história, talvez fosse um grande cientista, ou melhor, isso ele era inquestionavelmente. Mas talvez ele fosse um cientista que fosse obrigado a fazer o que o Hitler quisesse que ele fazia. Entendeu? E quando ele veio para os Estados Unidos não mudou muito. A sua brilhante inteligência acabou ficando a serviço dos americanos, né? Aquela história, ou tu faz isso ou tu morre, é prisioneiro de guerra, cara. Era prisioneiro de guerra, que chance ele tinha, que escolha ele tinha. No entanto, seus crimes foram perdoados e tal, ele continuou desenvolvendo o foguete V2 que levou o homem à Lua em 79. Simplesmente para montar a farsa e esconder as verdadeiras tecnologias, né, de locomoção pelo espaço que eles tinham. E até hoje a humanidade fica acreditando nos foguetinhos e os caras dando banda de disco voador aí, ó, há muito tempo. Então, quando a gente vê a NASA falando alguma coisa aí, pessoal, ó, não acreditem em nada. A NASA só fala verdades que interessam a ela. As verdades que interessam à humanidade e não a ela não são ditas, então esqueçam NASA, não acreditem. A NASA mais mente do que fala a verdade. Todos os que estudam ufologia, até pelas declarações que saem na imprensa, gente, volta e meia, tu já tá sabendo que os caras já estão fazendo há décadas, 60 anos, já tá contato, vem pra cá, e aí, sabe, eles têm... trocam gente por tecnologia, não só os Estados Unidos, ou seja, né, é um horror que tem aí por baixo. O que se descobriu a nível ufológico, gente, é mais ou menos o que se descobriu a nível da política brasileira. Né? Então hoje a gente sabe a corrupção, por que se mentiu tanto, por que, né? Na questão OVNI é a mesma coisa a nível intergaláctico. Guardadas as devidas proporções é a mesma coisa, entendeu? Tudo se resume ao interesse de dominação, de poder de um sobre o outro, né? Guardadas as devidas proporções é a mesma coisa, gente. Então o que acontece? A NASA mente mais do que fala, então não acreditem em nada do que a NASA fala, ok? Então aqui, ó, o Bob Jean, voltando lá, gente, né? Então a gente falou toda a questão de tecnologia, foi uma boa pincelada, né? Demos uma boa divagação aqui, mas voltando para o núcleo da coisa, Nibiru chegando, não chegando, tecnologia, essa coisa toda. Então, o Bob Jean, ele fala que Nibiru, né, não chegaria antes de 2020. O Zacarias Sitchin falava em 2060. Sabemos agora que o Zacarias era desinformante, que pegou meias verdades
e juntou, né, para que a gente tivesse uma interpretação do todo de acordo com os interesses deles. E na história ali eles dão uma boa tapeada nos Anunnaki, na história do Zecharia Sitchin. Quando tu vê a saga Anunnaki, que é uma outra história que coloca os Anunnaki não como protagonistas, mas como coadjuvantes de uma outra história, tu percebe a real posição, né, desses Anunnakis de Nibiru. Aliás, Anunnaki é um termo sumério para aqueles que vieram do céu, entendeu? Então qualquer cara que viesse do espaço, vindo de qualquer lugar, seria um Anunnaki. Mas a gente acabou atribuindo, em função dos estudos do Zecharia, se popularizou como os Anunnaki sendo aqueles que vieram do céu, mas habitantes de Nibiru. Então quando a gente fala em Anunnaki, a gente fala dos nibiruanos mesmo, né, nessa questão aí. Tá, gente? Então o Bob Jean diz que não antes de 2020 chegaria isso aí. Nessa mesma entrevista do Project Camelot, lá com o Bill Ryan e a Carrie Cassidy, o Bob Jean, ele fala, né, que ele acredita que os caras têm tecnologia. Ele acredita não, ele sabe, né? Isso é falado. Os caras têm uma tecnologia para proteger, tanto que isso acontece com Nibiru. A atmosfera de Nibiru é protegida, né? Porque se ele é um planeta errante, ou uma nave errante, seja o que for, mas que volta e meia ela passa muito próximo de outros orbes, de outras esferas, né? Tipo o nosso planeta Terra, o nosso sistema solar aqui e tal, porque vai saber, né, o que ele encontra também lá nos confins do universo, quando ele está lá do outro lado da órbita elíptica dele, né, de 3.600 anos, segundo as informações que constam por aí. E aí também do Zecharia Sitchin não dá pra dizer o que ele falou que é verdade, o que não é, porque ele misturou um monte de verdade com um monte de mentira. Mas a princípio, essa questão da rota elíptica, da existência de Nibiru, parece que isso aí é verdade. Aonde ele quis mexer na coisa foi na questão da interferência Anunnaki na criação do homem. Que eles se dizem protagonistas e eles não foram protagonistas, não foi deles. Eles foram convidados a continuar um projeto humano genético que já existia na Terra. Pediram autorização para colocar o DNA deles, essa autorização foi dada, e essa é a parte reptiliana que nós carregamos, né, no nosso corpo, no nosso cérebro pequenininho, que a ciência fala que é o nosso responsável pelos impulsos, responsável pelo territorialismo, responsável pela questão, enfim, né? O que é mais primitivo no ser humano vem dessa questão reptiliana. E o que é mais evoluído vem dessa outra parte do cérebro que se desenvolveu por cima dessa camada reptiliana, inclusive o lóbulo frontal que nós temos aqui, que é o que nos faz questionar, que é o que né, a gente pensa, a gente reflete. O teu lado reptiliano não. O teu lado reptiliano, que é aquele teu cérebro mais primitivo, aquele mais básico lá, ele é responsável pelas atitudes de autodefesa, né, pela autossobrevivência, então tudo que é instintivo, básico e primitivo. E então ele não questiona, ele não tem arrependimento, entendeu? E esse é o lado reptiliano, esse é o lado ruim, esse é o lado que travou a nossa evolução moral, porque aquilo ali é totalmente amoral, não existe nada, não existe ética, não existe nada, existe a luta pela sobrevivência, só, ponto. Entendeu? Então essa questão reptiliana que foi colocada na gente é a parte do DNA desses Anunnakis aí, né, que foi acrescentado lá no hominídeo, ok? Lá que tornou o hominídeo em Homo sapiens. Acontece que, por causa dessa interferência, dessa inseminação do DNA deles, uma parte dos Anunnakis, dizem os especialistas que seriam os Enlilitas, né, os seguidores de Enlil, eles começaram a dizer, não, mas se tem sangue Anunnaki aqui, e nós chegamos aqui, coisa e tal, ou DNA Anunnaki seja, né, eles são nossos, então eles acham que podem fazer o que quiserem com a raça humana. E é essa grande briga digamos assim, nos tribunais espaciais, né? E o pessoal tá dizendo, não, cara, vocês estão delirando, vocês não criaram o homem, vocês só participaram, né, do projeto que já existia na Terra, e por isso que não cabe vocês a dizer que são donos dele e fazer o que querem com eles. Então, enquanto rola essa discussão, né, os caras não querem largar o osso da escravidão, e os outros estão dizendo, não, vocês não são dono da raça humana e eles têm direito a evoluir. Então essa seria... talvez esse fosse o grande motivo da guerra pelas almas que acontece aí fora, tá? Então o que o Bob Jean fala de tudo isso, gente?
dos Anunnaki, só para fechar. Então é essa história que o Zecharia Sitchin teria disfarçado. Que ele queria colocar os Anunnakis salvadores aqui agora, e não, eles são os escravagistas, esses Anunnakis enlilitas, da parte do Enlil. Por outro lado, dizem aí os estudiosos que os Anunnakis Enkitas, que são da parte do Enki, o Enki é aquele cara que deseja ver a nossa raça livre, e ele também é um Anunnaki, meio-irmão de Enlil, ambos filhos do rei Anu, que é o rei de Nibiru, né, que é o pai dos dois aí. Tá, gente? Então, o que o Bob Jean fala? Ele diz que, em tese, os Anunnaki sempre tiveram, desde aquela época lá, que eles já começaram a fazer essas coisas aqui no Brasil, no planeta Terra, me perdoem, e aí vai alguns milhares de anos atrás, eles tinham essa tecnologia de fazer proteção. E daí a pergunta é, eles teriam interesse em fazer essa camada protetora para proteger a humanidade do que está por vir aqui em relação à aproximação de Nibiru? Poderiam, né? O que se imagina a respeito disso? O que o pessoal tem falado? O próprio Bob Jean, ele fala que a questão de Nibiru se aproximar, sim, vai causar uma confusão enorme a nível de terremoto, essas coisas todas, vulcões, tempestades e parará. Aí daria para fazer mais uma longa divagação aqui em relação ao HAARP. Gente, então assim, ó, tem fenômenos naturais e tem terremoto, enchente, tem um monte de coisa aqui que não são naturais, estão sendo usados como armas meteorológicas, entendeu? E eles atribuem a causa natural, aquecimento global, a mão do homem, mas... sim, a mão do homem tem uma grande contribuição na questão da degradação do planeta, mas muito do que está acontecendo, esses temporais, não são todos, não é todo o terremoto, não é todo, ou seja, tem os feitos pelo HAARP, tem os feitos naturalmente, né, por essa aproximação realmente de Nibiru. Então tem as duas coisas, então não dá para atribuir tudo que acontece a Nibiru e nem dá para atribuir tudo que acontece a HAARP, entendeu? Então tem as duas coisas, é isso que nós temos que cuidar, porque o pessoal polariza muito, ou é uma coisa ou é outra, e não é, pessoal, às vezes acontecem as duas coisas, entendeu? Então aqui, ó, essas coisas acontecendo toda com a aproximação de Nibiru, poderia ser usado, né, para dividir o joio do trigo, para fazer essa divisão toda. Então assim, ó, o nosso planeta, o nosso sistema aqui como um todo, pelo que dizem os especialistas aí, ele tá uma bagunça total. Então a gente imagina uma escola, vamos imaginar uma escola aonde todos os alunos da primeira série até a oitava série, vamos colocar assim, né, entendeu? E as próximas graduações, assim, seriam as lições que viriam depois de quinta dimensão para lá. Vamos colocar, né, para nós entender assim, né, fazer um comparativo aí, gente. Então é como se no nosso planeta aqui nós tivéssemos todos os alunos de primeira a oitava série na mesma sala. Então, pô, é um saco para os alunos que estão prestes a sair desse grupo escolar aqui, porque já aprenderam todas as lições, e eles têm que ficar convivendo com os alunos da primeira série. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas aquelas pessoas que já sabem o respeito ao próximo, que já têm condição de viver numa sociedade onde tu pode passar em qualquer lugar, tu pode ter ali uma maleta de ouro, entendeu? Tu tem a consciência de que não é teu, aquilo ali tu não vai lá pegar. Tu entende? Tu vai ter a consciência de cada atitude que tu for fazer, tu vai ter uma reflexão. Isso vai prejudicar de alguma forma o meu semelhante, né, que vive junto comigo, entendeu? Quando tu tem essa ponderação, esse respeito total, verdadeiro, por exemplo, eu tenho necessidade de matar essa aranha, é um inseto, coisa tal, até onde vai isso? Até onde vai o respeito? Aí tem filosofias, tem culturas aí que o pessoal anda com a boca tapada, né, orientais assim, para não correr o risco de não engolir um mosquitinho e não interromper a vida do mosquito. Tu entende? Então são níveis de consciência que é uma coisa absurda. Se um cara que tem essa preocupação com um mosquito jamais vai fazer mal a um outro ser humano. Tu entende? Então, se tiver que sair, por exemplo, vai acontecer uma catástrofe na Terra, a gente tem que pegar esse pessoal e tirar, nem que seja temporariamente, e botar em contato numa outra civilização. Mas espera aí,
Né? Por exemplo, tu imagina levar uma turma que nem essa do PT, que fez o que fez durante os últimos anos no Brasil, num lugar onde está tudo disponível para todo mundo. Eles não vão querer dividir com os outros, eles vão querer pegar tudo para si, porque ainda não aprenderam, são alunos de primeira série. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então tu não pode colocar esses alunos de primeira série, né, junto com os da oitava que já aprenderam essas lições de respeito, de amor ao próximo, de não interferência se o teu ato vai interferir de alguma forma negativa na vida do teu semelhante, não cometa esse ato. Entendeu? Quando todos tiverem uma máxima de vida, não só na ideia, mas na sua conduta de não faça para os outros o que tu não gostaria que fizessem para ti. Então essas são coisinhas que te permitem que tu seja tirado desse contexto e colocado junto com um povo, digamos assim, que sabe viver tranquilamente, porque tu não vai ir lá e causar problema para eles. Então o que acontece nesse momento é que o nosso planeta ele está com todos esses alunos. Enquanto a gente tem um monte de gente, alguns exemplos raros, por exemplo, de pessoas que são pobres, que estão passando dificuldade financeira, o cara passa na rua e encontra uma carteira com 2 mil, 10 mil reais, não sei o que, aquilo resolveria todos os problemas do cara. Não, o cara vai lá, procura o dono da carteira, devolve, entendeu? Então assim, ó, esse é um cidadão que ele pode conviver com outras pessoas. Agora esse povo político, esses caras da lei a lei de Gerson, a lei do esperto, que acham, não, eu tenho que tirar aqui, o mundo é dos espertos, se eu puxar o tapete do meu amigo para me dar melhor, é o mundo é dos espertos. Esse povinho todo, eles não têm a menor condição de evoluir, de ir para um lugar onde tudo é disponível para todos, porque eles desequilibram. Quando eles verem as oportunidades, as coisas ali, eles não vão pensar no outro, em dividir, eles não têm a consciência de que tudo é para todos. Eles vão querer pegar o máximo para si, não importando se aquele extra que eles não precisam e que eles pegam para eles vai fazer falta para outros, que é o que gera o desequilíbrio. Entendeu? Então assim, ó, então eu acredito que essa aproximação de Nibiru, ela vai ser utilizada em partes para separar o joio do trigo. Então, quem que tem que ter medo de Nibiru? Esse povinho todo aí, não é pra ficar citar nome, mas o Lula, Gleisi Hoffmann, o Gilmar Mendes, esse pessoal que insiste em fazer a coisa errada, né, pra proteger a patotinha deles, por exemplo, lá em detrimento de milhões de brasileiros, 200 milhões de brasileiros, né, se ferrando por causa que ali, eu não sei se são uns 1000, né, entre empresários, entre políticos corruptos, eu não sei se tem uns 1000, não sei se dá umas 1000 pessoas, desses deputados, dessa lixaiada que tá toda, que oprimem 200 milhões de brasileiros. O que a gente está vendo agora é a possibilidade desses 200 milhões de brasileiros começar a oprimir esses 1000 aqui, inverter a coisa, entendeu? E para isso a gente precisava de um Sérgio Moro da vida lá em cima, então vamos ver como isso vai ir adiante, né? Mas é o que eu estou te dizendo. Então assim, ó, essa questão, né, da aproximação agora, ela pode ser, digamos assim, quantificada para que a destruição venha na medida certa e no ponto certo, para que, né, seja feito o que precisa fazer na questão da depuração do planeta. Então, eu acredito que a grande maioria que assiste o canal aqui, o Academia Olímpia, e que buscam esse tipo de assunto, né, são alunos de 8ª série. Isso pra mim, né, são alunos que já aprenderam todas essas mazelinhas aí, que já não, sabe, são pessoas que eu não vou roubar porque estão me vendo roubar. Não, é uma questão consciencial. É contigo mesmo, não é? Eu não roubo por causa que o outro está me vendo. Não, eu não roubo porque eu estou me observando, porque eu tenho uma autocrítica, porque eu, quando coloco a cabeça no travesseiro, fico me questionando, cara, o que eu fiz durante o dia, meu? Que bobagem, que palhaçada foi essa que eu fiz, cara, entendeu? Então, quando tu tem esse nível de consciência, tu tá pronto pra se separar, então tu não tem que ter medo. Agora, esse povinho todo que eu acabei de mencionar aí, que insiste em desequilibrar, insiste em tirar dos outros, ou melhor, a ignorância deles é tanta, a lição que deveria ser aprendida não foi, de tal forma
que eles acreditam que eles só têm para eles se eles tirarem dos outros. A ignorância deles é tanto que eles não têm a ignorância deles é tanta que eles não têm a consciência de que o universo é abundante e tem para todos. Então eles têm a necessidade de desequilibrar. É ignorância, são alunos lá de primeira série ou pré. Entendeu? Só que os professores vêm insistentemente e tentam, né, carinhosamente, com todo o amor que cabe aos grandes avatares que pisaram na Terra, e eles, Jesus, por exemplo, entre outros, né, e eles vêm e dão a lição. Então, 2000 anos atrás, o cara já veio aqui e dá um monte de lição pra gente. Quem que aprendeu? Quem que ouviu? Quem que pratica? Quem pratica as lições dadas pelos nossos grandes mestres? Porque assim, ó, né, tu fazer uma reunião na tua casa onde tu diz que vamos estudar as escrituras e coisa e tal e parará, aí tu fica lendo Bíblia, tu fica repetindo tudo que é jargão bíblico, tu sabe todos os provérbios, os parágrafos, tu cita todo João, ponto tal, Apocalipse, versículo tal, né? Agora, na hora de tu agir com teu coração, de amar o próximo, de ajudar um semelhante que está precisando, de não fazer coisas básicas como fofoca, como trair a sua mulher, ou seja, então, gente, o que vai adiantar se tu não aplica, se tu te torna um repetidor das frases de Jesus, coisa e tal, ou da Bíblia, mas tu não pratica o bem, tu não pratica, não é o que tu realmente acredita, lá no teu interior tu tem inveja, tu tem ódio, tem raiva, tu faz fofoca, tu denegre, tu bem... Então não dá, né, gente? Não dá, a gente tem que ter a nossa atitude coerente com o nosso verbo. Aí a gente talvez consiga ir para algum lugar. Então esse povinho todo, então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então o que vai valer agora não é a religião que você que você pratica, não é o quanto de dinheiro que tu tem, meu amigo, não é a cor da tua pele, não é a tua opção sexual, não é a tua classe econômica, nada disso. Sabe, o que vai definir realmente agora para que lado que tu vai é o que tu tem, é a condição moral que tu adquiriu através das existências que te foram permitidas nesse ambiente aqui para que tu aprendesse. O que tu aprendeu na escola que te colocaram aqui? É isso que vai definir se para que lado tu vai. Então, meus amigos, não tenhamos medo, por causa que a gente simplesmente vai separar os alunos de 8ª série dos alunos de primeira. Então, os alunos de primeira série que voltem lá para aqueles professor que tem que dar reguada nos dedos dos alunos ainda por causa que os alunos não insistem em não aprender. Entende o que eu quero dizer? Pelo amor ou pela dor. Entendeu? Se pelo amor não teve jeito, eles vão para aquelas escolas bem antigas, primárias, primatas, digamos assim, né? Pré-históricas, primitivas, aonde eles vão ter que perceber de uma forma ou de outra que eles não têm o direito de prejudicar outras pessoas, outros semelhantes. Não só pessoas semelhantes, eu falo em relação à natureza, em relação aos animais, aquela consciência de quando tu vai tirar uma flor de uma árvore ou né, uma folha assim, para tu fazer um chá, ou pra, sabe, tu tem a consciência que aquilo é um ser vivo, que aquilo também tem uma consciência, e tu demonstra um respeito, tu pede licença, tu entende? Tu não agride os animais, tu não vai jogar um produto tóxico na água, porque tu sabe que tem seres naquela água que dependem da qualidade daquela água para poder sobreviver. Então tu tem consciência que as tuas atitudes podem gerar lá na frente alguma nocividade para algum ser vivo, seja uma planta. Então são níveis de consciência que a pessoa tem. Quando tu atinge esse nível de consciência de respeito a tudo, ao meio ambiente, às pessoas, aos animais, às plantas, então tu está apto, né, para ir para outros lugares e conviver pacificamente com outras civilizações. Então eu acredito, pelo que eu tenho estudado, que eles têm tecnologia para proteger o planeta, porém eles vão usar essa tecnologia em parte permitindo que esses espíritos erráticos, esses alunos de primeira série que insistem em não querer, digamos assim, passar de ano, né, eles vão ter que ser retirados. Eles foram convidados
eles foram transferidos, digamos assim, para uma outra escola. Só que essa transferência é feita em espírito, não é o corpo carnal que é levado. Porque a cada orbe existe uma densidade, existe uma necessidade de adaptação do corpo físico para aquela densidade de planeta, ou seja o que for, para onde cada corpo vai. Esses corpos que aqui estão no nosso planeta são adequados para esse nosso tipo de sistema, entendeu? Então no momento que eles vão ter que sair daqui para ir para um outro lugar, né, seja mais fluídico ou seja mais denso, eles vão ter que fazer essa adequação. Então esse povo está desencarnando, eles estão morrendo. Então as catástrofes acontecerão para tirar muitos espíritos erráticos daqui, né, e enviá-los para o seu orbe mais de acordo com o seu padrão espiritual, com o seu nível, né, de aprendizado moral que ele adquiriu. Ok, pessoal? Então, mais uma coisa, gente. Por que eu falo dessa tecnologia? Por que eu estou dizendo que Nibiru pode passar e que os efeitos vão ser controlados? Porque, gente, olha que interessante isso agora, pessoal. Em 2003, tá? Em 2003, eu quero deixar aqui para vocês o link desse rapazinho que está falando aqui, ó. E o nome deste programa é Nibiru. Os sumérios acertaram, mas algo inesperado aconteceu. Ok? Então esse vídeo já está, como todos os outros, lá dentro da nossa pastinha Nibiru, a farsa. Então ali na nossa playlist, lá dentro da pasta Nibiru, a farsa, tem um monte de vídeos relacionados a essa história toda de Nibiru, Zaccaria City, enfim, né? Deem uma olhada lá. Mas vou deixar o link aqui para vocês também. Esse rapaz, ele está fazendo uma explanação e mostrando que em 2003, pasmem, em 2003, um objeto maciço, sólido, 2 vezes maior do que Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, passou aqui, gente, raspando na Terra. Passou raspando o nosso sistema aqui. Quando a gente fala raspando, a gente fala em níveis astronômicos, né, pessoal? Então, passou muito perto. Então, a aproximação de um astro deste tamanho, e aí eu quero que vocês vejam bem direitinho a reportagem do cara, mas está aqui a foto, ó, né? Esse centro que vocês estão vendo ali, eles colocaram uma tarjinha em cima do Sol, eu acho, para poder visualizar melhor o que está em volta, né? Porque senão ficaria muito brilhante, não sei, acredito que seja por isso. Essa manchinha que vocês vê é uma explosão coronal, e essa outra manchinha em cima ali, mais externa, mais longe ali que está passando, seria este corpo gigantesco, 2 vezes o tamanho de Nibiru, que passou raspando aqui no nosso planeta em 2003. E no entanto, né, o que ele próprio diz ali, nessa reportagem, nessa entrevista, nessa palestra que ele está fazendo ali, ele diz que este objeto deveria ter causado, né, em função da sua atração gravitacional, deveria ter feito um estrago gigantesco, monstruoso no nosso planeta. E no entanto, aqui estamos nós, né? Vivendo todos esses momentos emocionantes, né, digamos assim, agora, em 2018. Então lá se vão 15 anos, gente. Então, o que eu concluo de tudo isso? Se há 15 anos atrás passou um corpo celeste desta magnitude, deste tamanho, com essa massa, 2 vezes o tamanho de Júpiter, e cuja atração gravitacional deveria ter causado um problema monstruoso no nosso planeta e a gente não viu nada. Pergunto pra vocês, aí um cara da plateia pergunta pra ele, por quê? Né? E aí o rapazinho, né, da palestra ali, ele diz, não sei, I don't know. O que eu tiro disso? Baseado no que o Bob Dean falou, que eles têm tecnologia para proteger o nosso planeta desse tipo de colisão, até eles imaginaram que esse corpo celeste lá em 2003 colidiria com o Sol e causaria o fim do nosso sistema solar, né? Estaríamos
fritos. E aí diz ele que por isso que eles não comentaram nada na época, não ia adiantar nada mesmo, né? Ia todo mundo, ia acabar tudo mesmo, falar pra quê? Só pra causar pânico antes da hora? Então não falaram, mas depois não aconteceu nada. Esse objeto passou, ele foi registrado, tem as imagens dele passando ali e não aconteceu nada no nosso planeta. Pergunto eu pra vocês, já estaríamos protegidos? Já teríamos esta capa tecnológica ao redor do nosso planeta que impossibilitou que sofrêssemos um mal maior em função desse deslocamento magnético que deveria ter acontecido, né? Então, gente, por isso que eu digo, a gente não tem que ter medo da aproximação de Nibiru. Porque aqueles que atingiram esse nível de padrão moral e que não são nocivos para outros, que são capazes de conviver pacificamente com outros, e que eu acredito que é a maioria do nosso planeta se encontra nessa situação. Eu acho ainda que é um número muito pequeno de gente assim que realmente vai ter que desencarnar e vai ter que ir lá, vamos dizer assim, viver com os dinossauros espirituais, se vocês me entendem. Né? Eu acho que a grande maioria aqui já tem uma noção melhor, né? Eu acho que uma pequena parte que bagunça tudo e que insiste em impedir que essa grande maioria continue evoluindo. Então, gente, vai haver sim alguns problemas, a gente vai ter que ver muita gente morrer, essa é a parte ruim porque a gente não sabe muito bem como lidar com morte. Agora que a gente começa a perceber que a morte não é o fim de tudo, e sim uma transferência da nossa essência para outros lugares correspondentes ao nosso nível de conhecimento moral, né? Então a gente fica mais tranquilo, porque a gente pensa, pô, eu trabalhei aqui a minha vida inteira bem, não prejudiquei ninguém, e sabe, agora eu tô ficando mais velho e eu procurei aprender com os erros que eu tive nessa vida, eu adquiri a consciência de respeito à fauna, à flora, aos seres humanos, ao planeta, aos seres de outros planetas, eu realmente não faria mal a ninguém, eu poderia ser levado a qualquer lugar e conviver com qualquer tipo de povo que eu não jamais oprimiria, jamais queria ter uma atitude expansionista ou escravagista. Eu já tenho, por exemplo, a noção do todo, eu já sei que eu faço parte de um contexto, né, e que eu devo sempre buscar o meu aprimoramento espiritual e moral, enfim. Tu entende? Então, quem já chegou nesse ponto, já tem essa consciência, a gente pode ficar tranquilo. Tá, pessoal? Então, o que eu queria dizer pra vocês hoje, mais ou menos, era isso, né? Então, lembrem-se, em 2003 já passou um grande corpo aí, que era pra ter feito um estrago e não o fez. Então, o fato de Nibiru estar chegando, né, teria condição, teria a possibilidade de fazer um grande estrago? Sim, mas também tem a condição de nós sermos protegidos. De novo, só para fechar com chave de ouro. Acredito que essa proteção vai ser dada justamente a quem merece. Eu acho que é uma espécie de direitos humanos para os humanos direitos. Entendeu? Quem for merecedor, tá tranquilo, gente. Então tiremos nosso medo do coração, imaginemos que bons tempos virão a partir disso, e para aqueles que já aprenderam toda essa parte, né, digamos assim, a gente já fez da primeira à oitava série, vamos passar para o segundo grau espiritual, vamos dizer assim, se podemos colocar dessa outra forma, vamos procurar os nossos diplomas, né, na área do desenvolvimento espiritual e moral. Ok? Então tá beleza, gente. Estamos prestes a ficar somente com alunos do nosso mesmo nível. Não precisaremos mais conviver com os alunos de primeira série. Então, gente, não sei se vão ficar no planeta, se vão levar nós para um lugar melhor. Eu sei que pela lei da afinidade, quem sabe respeitar será respeitado. Sabe viver harmonicamente e em paz, viverá harmonicamente e em paz. Quem ainda não aprendeu vai ter a oportunidade de aprender, né, sofrendo um pouquinho, porque foi colocado a maneira de tentarmos evoluir da forma boa. Quem não foi pelo amor será pela dor.
Ei, mineirinho! Um beijo a todos os brasileiros, gaúchos, mineiros, paulistas, brasileiros, terráqueos e amigos todos. Gente, grande beijo no coração. Por hoje é isso. Logo mais eu quero fazer um programa mais específico, porque eu falei 2 vezes só, superficialmente, sobre a lua chinesa, a lua artificial chinesa. Eu vou fazer um programa um pouco mais detalhado sobre isso. Beijo no coração, pessoal. Tchau!